Um vídeo, não sei se vocês viram isso no YouTube, ele fez um vídeo no YouTube dizendo que pelo tudo que ele investigou, não sei o que, a culpa é do Fluminense. Olha só que lógico. maravilha. Então é sobre isso que ele ia falar. Tu tá vendo? Quando você tem um filho da puta pra Cara, falar. é sobre isso que ele ia falar, negócio de culpa do Fluminense. Exatamente. Alô, galera, Papo de Flu, estamos de volta. Cumpri suspensão no domingo, mas tô que nem o Bruno Silva. Eu tô que nem o Bruno Silva. Mas peraí, o McFly, a gente já gravou o vídeo do pós-galo e não sei o quê. Esse é o segundo vídeo da semana. Essa vez você viu que eu tô a suspensão foi de 2 jogos. A tua foi de 2 mesmo, tirou o aparelho nojento no meio da gravação. Pois é verdade. Martin McFly. Depois de 2 jogos suspensos pelo TJD, do TJPDF, estamos de volta aqui com um convidado especialíssimo, o nosso querido João Cláudio Boltzhauser, dessa ascendência alemã, a gente já está aqui para vir aqui há muito tempo. É isso mesmo? Falou perfeitamente. Pô, por Que incrível que isso? pareça, Pague no Nego Lacerda. Nomezinho fácil de falar, banho em italiano, aí fala um negócio Pô, é desse aí. banho? É italiano, eu pensei que era Bagno, Não, até Bagno hoje eu pensei é que era brasileiro, Bagno. né? É em brasileiro. Foi igual o Marcos Felipe inventou, Bangno. Nunca ninguém tinha falado isso. Mas é banho, é igual a bolonhesa. E o Bolt está para vir aqui há um tempão já para participar da resenha mesmo, de qualquer tipo de resenha, que também não fala só de história, mas ele é um cara cuidadoso ao máximo, além do máximo, com a história do Fluminense. E a gente queria trazer ele aqui para referendar o que nós já sabemos também, mas também para vocês conhecerem um pouco dessa peça rara, que eu sigo freneticamente nas redes sociais, inclusive, já falei isso publicamente algumas vezes, e é um cara que conhece e tem as lembranças vivas de muita coisa que aconteceu, porque a gente fica tomando vinho e cerveja aqui, às vezes a gente acaba Hoje, inclusive, vinho, tá frio, então hoje vinhozinho. Mas vamos falar de um assunto aqui. Tem um ponto também que tem que falar sobre o Bolt, que a gente não pode esquecer, que ele foi também responsável pelo Flu Memória durante muitos anos. É verdade. E nós somos a história e o Bolt é o Flu Memória. e ele é que recupera, né, a nossa memória, e absurdo, aí eu faço a opinião minha, é um absurdo uma pessoa com conhecimento que ele tem, cuidado que ele tem com a história do Fluminense, não está no Fluminense trabalhando dentro do clube. Aí é uma opinião minha, não tem nada a ver. Polêmica, hein? A minha também. Mas é a minha opinião. A minha, isso aí, sem a menor sombra de dúvida. Subscrevo. Aqui é o único ponto que nós três concordamos aqui, desde que inauguramos essa bagaça virtual, é esse, que o Bolt poderia e deveria estar no Fluminense somando esforço lá com a rapaziada que está lá, que também manda bem, a gente sabe que manda bem. Mas, Pô, por isso que eu venho, cara. Vocês me dão essa moral aí, por isso que eu vim. Mas Agora é contigo, mano. um dos motivos que ele está aqui é pelo pedido de vocês mesmo. Pô, alguns da molecada mais nova que nos assiste aí, a gente agradece. Pediu, fala um pouquinho dos rebaixamentos do Fluminense, um tema que eu adoro falar, inclusive. Eu adoro esclarecer isso, porque é importantíssimo. Adoro falar, não, adoro esclarecer. Adoro esclarecer, porque quem fala isso pra vocês, molecada, manda se fuder, sem sacanagem, não vai monetizar esse vídeo por causa do palavrão, mas porra, o Bolt a gente vai contar pra vocês aqui Inclusive vai ser um rapidamente, pouco mais longo, mas... um pouco mais longo, um pouquinho da história de verdade. Isso aqui não é pilha. Quando a gente quer botar pilha, a gente é muito bom de botar pilha, mas quando a gente quer falar de verdade, também coisa séria, a gente também fala e manda a real, e ele tá aqui hoje para falar um pouco disso. E a gente vai começar a lembrar de 96, quando fomos rebaixados, e muita gente aí não assistiu, mas em 96 foi um ano que aconteceu um escândalo nacional de arbitragem. Era destaque no Jornal Nacional. O Fluminense foi prejudicado nacionalmente e comprovadamente pela arbitragem. Não é isso, Bolt? Pô, cara, eu posso até voltar um pouquinho no tempo antes de falar de 96? Eu acho engraçado no Brasil a hipocrisia das pessoas, né? Que, porra, é uma coisa assim... Tá na moda, né? Por exemplo, um clube que acusa o Fluminense de virador de mesa, fala pague a Série B e tal, torcedores desse clube, o Flamengo. O Flamengo entrou no futebol na primeira divisão pela mão do Fluminense. É verdade. Isso está escrito no livro Histórias do Flamengo, do Mário Filho, que é um dos maiores jornalistas esportivos de todos os tempos, rubro-negro. Então, assim, uma coisa insuspeita, idôneo. E ele lá no livro ele conta que foi uma proposta do Fluminense, mesmo com toda a trairagem dos caras que saíram do Fluminense, o time campeão de 1911 saiu para fundar o departamento de futebol do Flamengo em 1912. O Fluminense teve o gesto de grandeza de propor a entrada do Flamengo direto na primeira divisão. Muita gente pensa que na época não existia ainda
segunda divisão, já existia sim. O Vasco entra. Tanto que o Vasco começou no futebol na terceira, depois, poucos anos depois criaram a terceira. O Vasco só ficou quase 10 anos para chegar na primeira divisão. Então já existia e o Fluminense propôs a entrada do Flamengo direto na primeira divisão. Então chega a ser até engraçado patético, quando um rubro-negro vira pra gente e fala, pague a Série B. Inclusive, não sei se eu li errado, mas eu lembro de ter lido algo no sentido de que na época havia necessidade de ter um campo para jogar o futebol, para poder ir para a primeira divisão. E o Fluminense tinha 2 campos. O Fluminense tinha onde é Álvaro Chaves e tinha um aqui na Rua Paysandu. Em frente, Quase na verdade, em frente, o campo da Rua Paysandu era do Paysandu, era um outro clube. Mas o Fluminense, eu acho que... Bom, não era do Fluminense, eram não era quase do Fluminense. vizinhos, mas não era do Fluminense. Mas o Flamengo usou esse O campo. Flamengo usou o campo, não tinha um campo próprio por alguns anos. Pelo que eu tinha lido, foi um arranjo que o Fluminense também conseguiu. Não era terreno da família Guilherme? Eu acho que era da família Guindy, cara. Eu li eu que creio. tinha a ver com o Fluminense. Bom, vou falar do que eu sei. Vou Lógico, falar do que eu lógico, sei. lógico. Botar a pilha do que eu sei. Mas enfim. Então é isso. Essa questão de virada de mesa no Brasil tem muita hipocrisia. Mas aí voltando, dando um pulo no tempo aí, indo para 96. Para os mais novos aí que não viveram aquela época, a gente teve um escândalo Ivens Mendes. Ivens Mendes era o diretor de arbitragem da CBF. Uma figura assim que se botar a foto dele eu não sei quem é, mas eu tenho ojeriza, porque eu me lembro bem da época que o Fluminense era muito prejudicado, por exemplo, no final da Copa do Brasil de 92, aquele assalto lá no Beira-Rio, já era o Ivens Mendes, o chefe do juiz que deu aquele pênalti que o próprio zagueiro lá do Internacional disse que não foi. Pinga. Então, é o Pinga, exatamente. Então é uma figura que eu tenho ojeriza. E foi José Aparecido de pego... Oliveira, o nome do juiz. José Aparecido de Oliveira. Que voltou no mesmo avião no dia seguinte. Voltou no Mas meu ele avião, voltou foi pelo expulso do deixado, avião. Esse negócio de juiz ladrão não é de hoje, não. Isso é em todas Na as época esferas. que a gente tinha brilho, né? Os jogadores tinham. Não que os nossos jogadores atuais não tenham. Mas, pô, a partir dos próprios jogadores tirar o juiz do avião. Sim. Então o Ivens Mendes foi pego com a boca na Os torcedores botija, também. fazendo um esquema lá, fazendo uma maracutaia de armação de resultado, envolvendo Corinthians e o Atlético Paranaense. Esquema, o famoso 1-0-0. 1-0-0 quer dizer de grana, é papo de dinheiro, meu parceiro. Não é caô, não, ligação. Tá hacker aí do Intercept, já, que na época pegou a ligação do Ivens Mendes com a diretoria do Corinthians, combinando o resultado. Combinando o juiz. Tem um momento da conversa, acho que é com o Dualib, que se comenta sobre o Oscar Roberto de Godoy. Unha de cavalo. Que eu tô longe. Foi o Atlético Paranaense. Eu tô longe de ser fã dele, né? E achava ele um juiz ruim e polêmico, mas o cara fala, vai ser complicado, hein, porque o Godoy é unha de cavalo. Isso. O Godoy é unha de Combinando cavalo. o resultado da Copa do Brasil. Ou seja, os rebaixados naquele ano, por armação, não tinha nem que ser rebaixado, tinha que ser, inclusive afastados do futebol por algum período. Corinthians e Atlético Paranaense, que tiveram envolvidos no escândalo, né? Na Itália, que não é exatamente o país mais sério do mundo, pô, os caras vão parar na terceira divisão. O próprio Juventus, que é o Pois maior a clube da Juventus, Itália, exatamente. caiu para a Série B por causa disso. Exatamente. Mas aí aqui no Brasil é aquilo, né, cara? Comprar juiz não é problema, né? O Atlético Paranaense fez isso, como ficou comprovado no Ivens Mendes, não aconteceu nada. O que aconteceu foi o Alberto Alib ficar um pouquinho afastado, mas ele permaneceu na diretoria lá do Atlético. Não, ele não é, podia... do Alib é do Corinthians. Estava no Desculpa, Petralha. O Petralha, Até ele ficou... hoje. Então, até exato, hoje. o Petralha ele ficou só impossibilitado de ser o representante do clube perante a CBF. Essa foi a punição dele. Mas ele continuou lá, diretor, presidente do clube, mesma coisa aconteceu com o Dualib. E anteriormente já teve isso com as próprias papeletas amarelas. Exatamente. Né? Que também isso fica Flamengo comprando juiz, né? Envolvendo esquema de cartório, e aí por isso as papeletas amarelas, mas Bom, o fato é que em Talvez 96 foi pelo papeletas Campeonato amarelas, Sub-20. abre parênteses rapidamente, pra gente não entrar em outro assunto. Quando o Flamengo comprou o Campeonato Carioca de 86, começaria tetracampeão. Foi comprado e comprovado pelo Flamengo, mas fica tudo por isso mesmo, né? Mas enfim, voltemos ao tema principal. Então, 96 foi isso, foi um escândalo de arbitragem que prejudicou inclusive o Fluminense e o Bahia, que acabaram rebaixados, e devido a este escândalo de arbitragem, o campeonato teve que ser reconstruído no ano seguinte, sem anular o rebaixamento, porque os clubes foram... Nós não fomos beneficiados pela virada de mesa, é o contrário disso. Nós fomos rebaixados e fomos prejudicados
deliberadamente pela arbitragem, deliberadamente e comprovadamente pela arbitragem. Entendeu? Não é isso? E tem um outro ponto também que é o seguinte, não, é aquela maneira de você tentar consertar uma coisa de maneira torta. Que eles invalidam o descenso daquele ano, trazendo Bahia e Fluminense de volta para o Campeonato Brasileiro de 97, só que todo o campeonato foi contaminado. Na pela verdade questão. foi Fluminense e Bragantino, Bragantino. 97. O Bahia se safou graças a uma vitória no Vasco, lá pra lá de Fluminense e suspeita Bragantino. também. Só que o campeonato inteiro estava eivado de vício. Então, na verdade, o campeão não deveria ter sido campeão, deveria ter anulado o campeonato inteiro e feito um campeonato novo. É verdade. Não é só porque houve compra da arbitragem que ia favorecer somente quem estava sendo rebaixado. Da mesma O forma campeonato que em inteiro. 2005, no caso Edilson, eles anularam todos os jogos apitados pelo Edilson, independente De de quem? que teve dos jogos que também não tinha Teve nenhum polêmica esquema, ou não. ou teve jogo que ele estava acertado para prejudicar um time e esse time ganhou e mesmo assim foi anulado. Então anularam tudo, passaram o rosto. Exatamente. Mas existe uma coerência nisso, pelo menos. Pelo menos. Não, mas é isso que ele justamente, é o ponto justamente, que ele está colocando. É. E outra questão importante nessa questão envolvendo o Ivens Mendes é que isso tudo aconteceu em maio de 97. Maio de 97. Sim, é. Tava para começar a segunda divisão. É. O Fluminense estava com um time de segunda divisão. Para disputar a segunda divisão. Exatamente. A mesma coisa acontece em 2000. Que era Miquinho, Baitoninho, o Bíblia. Então isso tudo acontece da noite pro dia, assim, vai começar o Campeonato Brasileiro, o Fluminense está na primeira divisão junto com o Bragantino. E sem nenhuma interferência do Fluminense, bem bom que se diga, como você está colocando aqui, o Fluminense não tinha nem força política ou jurídica para brigar para aquela mesa. Nenhuma. O Fluminense era um time desfacelado naquela época e realmente não tinha força de bastidor para virar a mesa. Ou seja, o Fluminense realmente não virou a mesa, que veio à tona esse escândalo e o Fluminense acabou. Não se pode dizer que o Fluminense foi beneficiado. Ele disputou novamente a primeira divisão porque houve um escândalo nacional de roubalheira, mas foi prejudicado. O Fluminense tentou ajudar. O Fluminense montou um time horroroso, tinha uma editorial inacreditável. Primeiro com o Gil Carneiro de Mendonça, depois entrava o Barcelos, uma sucessão de erros que quase acabaram com o Fluminense, quase acabou com o Fluminense. O Fluminense tentou de tudo, mas ainda assim, o Fluminense poderia ter sido rebaixado, porém não ter sido porque o time era horroroso. Só que, como o Caio falou, foi um roubo. Então, sendo um campeonato subjúdice, não existe rebaixamento. Não existe nada, na verdade. Ou existe rebaixamento dos envolvidos. E a prova cabal da pouca força do Fluminense naquela época, a gente montou um time horroroso, fomos prejudicados pela arbitragem novamente. Sistematicamente. E acabamos rebaixados para a Série C. E disputamos a Série C. Ou seja, não havia força política do Fluminense para o Fluminense virar a mesa. Isso nunca aconteceu. Aconteceu que, por incompetência do Fluminense e por falta de força no bastidor, a gente ser rebaixado de novo em 97. E aí eu deixo só uma pergunta no ar, que é o seguinte, fazem essa reviravolta no campeonato em relação a descenso, trazem Fluminense e Bragantino para 97, disputaram a primeira divisão, e a discussão hoje, em 2019, é sobre o descenso do Fluminense a virar de mesa. Ninguém fala mais sobre Corinthians e Atlético Paranaense, que foram os culpados de tudo que aconteceu. Então será que o Fluminense foi trazido para calar a boca ou foi para tirar o foco do que estava realmente acontecendo? Pode ser, é verdade. Aí saiu os anos, 97, o Fluminense foi sistematicamente prejudicado naquele campeonato. Várias vezes. O Fluminense ganhou com o União São João. Não São João. O Rogerinho. O Rogerinho fez quase do meio de campo, assim, 10 metros atrás. O Bandeirinha não deu. Aí passou uns 2 segundos assim, ele levantou a bandeira. Negócio inacreditável. Pois é. Mas cai, aí ali cai, jogamos, caiu de novo, a terceira jogamos, caímos 2 vezes depois. O Fluminense tem 2 rebaixamentos na história. Tem. Cumpriu. 2 rebaixamentos na história. Menos que o Botafogo, menos que o Vasco, se for pegar direitinho na história. Nós não estamos aqui para negar o rebaixamento, nós estamos aqui para desmistificar a questão da virada de mesa. Essa é a questão. Esses 2 rebaixamentos são 97 e 98. Tivemos. Inclusive porque o fantasma da virada de mesa, essa aula que criou em cima do Fluminense, prejudicou ainda o ambiente do Fluminense, ficou um negócio carregadíssimo. O Fluminense disputar os jogos, parecia que estava jogando com uma bola de ferro no calcanhar. Assim, toda essa fama de virar a mesa completamente injustificada também foi um dano moral causado pela opinião pública e antes de tudo, pelo presidente. Isso que eu ia falar. Álvaro Barcelos. Isso que eu ia falar. Esse cara tinha que ser expulso dos quadros do Fluminense. Aí eu concordo.
independente de estar certo ou estar errado, acho que cara aquele tinha que ser expulso episódio do ali Fluminense. é A antipatia e lamentável. boa parte Você, é dali. é uma É falta inacreditável. de inteligência você chamar a imprensa para tua sala para filmar e estourar uma champanhe, é uma coisa assim. A falta de inteligência naquela época era a especialidade da casa. Esse cara tinha que ser expulso dos quadros do Isso Fluminense, aí, sinceramente. Deveria ser expulso. Estava no ônibus Absurdo. Se ele tivesse a altivez de convocar se ele queria aparecer, né? Convocar uma coletiva de imprensa e falar as coisas que a gente certas. tá dizendo, falar o que a gente está dizendo é aqui. isso. O que ele fez foi uma fanfarronice que só alimentou essa coisa de virador de mesa contra o Fluminense. Pois é. Bom, e aí... Foi a primeira vez. Eu falei, foi a primeira vez, não foi a última. Já tivemos outros episódios assim, mas não vamos lembrar isso aqui agora porque estamos de presidente novo. Mas. Que nem a fanfarrão. Seguindo aí, segunda e terceira, disputamos. Aí em 99 vencemos a terceira divisão, aos trancos e barrancos, mas vencemos. E iríamos jogar a segunda divisão. Em 2000. Em 2000. Estávamos montando o time para jogar a segunda divisão. Aí eliminamos o Vasco na Copa do Brasil, não foi em 2000? Foi. Aí eliminamos o Vasco da Copa do Brasil. Memorável dentro de São Januário. Aí foi quando o Fischer conseguiu refazer, rearrumar a casa, trouxe o Parreira. Aí em 99 vem a Adidas, né? Não foi? Não, Adidas foi. foi. Não, Adidas Não, 96. vem a Unimed. Não, vem a Que vem Unimed. que é a Unimed. A Unimed já veio em 98. A Unimed veio na Série B em uns 2 jogos assim pontuais. Isso. Mas 99 Mas como patrocinador mesmo, aí depois ficou um tempo fora, se não me engano, e aí como patrocinador fixo foi tipo metade de 99. Mas aí com a casa mais arrumada, com Parreira. Série C, acho que eles vieram definitivo para a Série C, se não me engano, para a campanha da Série C. Aí o vídeo vai ficar um pouquinho longo, vou tentar fazer outro parênteses para falar a importância do Parreira e da Unimed, porque a Unimed, como a gente lembrou aqui, ela patrocinava. O Fluminense estava destruído, né? Completamente destruído, ela patrocinava jogo a jogo, era 50 mil reais, então o Fluminense imprimia isso aqui, estampava isso aqui na camisa por jogo. Porque não tinha mais visibilidade, era Série B para Série C, mas aí quando veio, não tinha mais notícia em jornal com foto. Aí quando o Horta lá, o Fischer e o Zé de Souza tiveram a brilhante ideia, principalmente do Horta, de trazer o Parreira, o Parreira representou o quê? Tornar de novo o Fluminense manchete. E aí nesse Inter a Unimed entrou porque já tinha um garoto propaganda, que era o Parreira. O terceiro plano de saúde do Rio na época. Que era o Parreira. Então voltou a ser destaque o Fluminense nos jornais, que é o que importa para a empresa. É ter o seu nome exposto, a sua marca exposta nos veículos de comunicação. Então o Parreira teve essa importância fundamental, esse casamento Parreira-Unimed, Francisco Horta, foi fundamental para o Fluminense. E aí o Branco acho também pode ser citado, por ter voltado também a jogar. Mas aí já... O Branco foi na Série B. Série C. Não, Série B. Série B, perdão. Série B. Ele jamais jogou. Ele foi jogou 2 jogos. no fatídico jogo que a gente caiu. Ele foi expulso. Mas no jogo contra o Juventus da Moca no Maracanã, ele fez um gol. Mas aí em 99 ele já saiu. Aí o Parreira entrou, aí valia a pena que trazer investidor. Essa é a questão. Aí disputamos, ganhamos a Série B, mas aí no meio de 2000... Não, Série C. No meio de 2000, um outro clube, que não foi o Fluminense, entrou na justiça, justamente, que foi o Gama, né? Em 99, no Campeonato Brasileiro de 99, a gente teve o caso Sandro Hiroshi. Eu não vou lembrar aqui o número exato, mas ele jogou, assim, tipo uns 10 jogos pelo São Paulo no campeonato. E era para o São Paulo, ou o São Paulo perdeu os pontos de todos os jogos, ou de nenhum. Mas o que aconteceu... Deixa eu retroceder, porque eu lembrei de um fato em 96. Não, é um fato que deve ser dito, porque as pessoas não se lembram desse fato. Em 96, o Fluminense abriu mão de 3 pontos no campeonato, do jogador do Santos, que todo mundo entrou contra o Santos e todo mundo ganhou. O Fluminense foi o único que não entrou e não ganhou. Gil Carneiro de Mendonça disse que decisão do Davi Fischer, inclusive. Não, Gil Carneiro. Gil Carneiro de Mendonça, por conta da nossa fidalguia. Foi 1-0 no Ibirapuera. Na verdade, ninguém entrou. Os clubes fizeram um acordo de ninguém entrar. Não, teve um time então que ganhou. O Santos não ganhou os pontos. O Santos não perdeu os pontos. Senão era o Santos que cairia. Não, os times ganhavam os pontos. Nunca tem jogo lá. Estádio de Ibirapuera. Mas na época, salvo engano, o Santos não perdia ponto. Acho que os times ganhavam então, mas os clubes fizeram um acordo para ninguém entrar.
Ah, bom. Mas se o Fluminense O Santos tivesse perderia, entrado... sim, perderia, sim. O Fluminense não teria caído. Sim. Não teria caído. 3 pontos. Não é nem pelo Santos, não. Não é nem pelo Santos, não. Porque a nossa diferença pro próximo era de 1 ponto, salvo engano. Assim, o Fluminense, abriu mão de um direito e acabou sendo rebaixado por ter aberto mão de um direito. Só pra você ter noção. Você quer falar de 96 mais um pouco, também pode falar Quero, que na última rodada O Atlético Paranaense o Flamengo entregou o jogo pro Bahia na São Januário. E o Atlético Paranaense entregou pro Criciúma lá no Curitiba. A torcida do Atlético enlouquecida, comemorando a derrota pro Fluminense. Quem fez um dos gols. Deixa pra lá. Mas aí Deixa eu não lembro. É ídolo nosso. É mesmo? Mas deixa pra lá. Depois a gente fala. A gente vira o jogo. 2-1 para o time catarinense. E termina a partida. O Criciúma se mantém na primeira divisão com esta vitória. Comemora bastante como se tivesse conquistado uma vaga para a fase final. Os jogadores do Atlético saem cabisbaixos, mas o torcedor comemora a desclassificação do Fluminense, que vai para a segunda divisão. Aí a bandeira quadriculada do Criciúma tremulando entre os torcedores do Atlético. O futebol do Sul se une nesta fase final. E veja aí, o jogador do Criciúma joga a sua camisa para a torcida do Atlético e recebe uma rubro-negra em troca. Mas aí o que aconteceu? Só o Botafogo e o Inter, que eram os dois times grandes que precisavam dos pontos para não cair, é que ganharam. O Botafogo, inclusive, tinha perdido o jogo de 6-1 de São Paulo no Morumbi e ganhou os pontos. E o Inter, não me lembro, foi empate, sei lá, mas ganhou os pontos. O resto, alguns times não quiseram, em solidariedade ao São Paulo, e outros perderam o prazo, porque não sabiam, Botafogo e Inter sabiam, não sei como ficaram sabendo. Ninguém mais sabia. Aí aconteceu isso, só eles dois ganharam, eram os pontos que eles precisavam para não cair, e o Gama caiu. Aí o Gama, que porra, não é sem camisa, sem tradição. Esse ano criaram a história do promédio, igual na Argentina. Tinha média de pontos para. Só que na Argentina faziam com 3 campeonatos. Isso. Ainda fazem, acho que 3 campeonatos. Aqui fizeram com 2 só, então já era uma coisa ainda mais esquisita, feita a Bangu, como de resto tudo. Mas enfim, com essa conta aí de média e tal, o Botafogo e o Inter precisavam dos pontos contra o São Paulo para não cair, e não caíram. Aí o Gama, que não é otário, é pequeno, mas não é otário, entrou na justiça comum, foi até as últimas consequências e ganhou. E conseguiu garantir a permanência dele na primeira divisão. Porque foi muito claro o prejuízo que o Gama teve. Foi o Gama que foi prejudicado, porque o Botafogo era para ter sido rebaixado. O Botafogo e o São Paulo, né? O Gama tá falando no meio da tabela, mas com a tal do promédio ele ficou lá embaixo. Foi prejudicado, e aí foi tão vergonhosamente prejudicado que eles entraram na justiça comum. Algo que é proibido pelo regulamento da CBF. O Brasil quase não disputou. Eles bancaram até o final, até o último instante e ganharam. Regulamento da FIFA, bem lembrado pelo Emiliano. Mas foi tão escandaloso que quem entrou na justiça foi o Gama, não foi o Fluminense. Nem foi o Gama, foi o PFL e o Sindicato dos Treinadores do Brasil. Porque se fosse o Gama prejudicaria o Gama o Gama seria expulso, porque o Gama não pode entrar na justiça. Aí eles pegaram os laranjas lá, que foi o PFL e o Sindicato dos Treinadores. Zé Roberto Arruda, lá do PSDB. Enfim, era PFL, bom, eu li na reportagem do Globo. Acho que esses caras ficam mudando de partido. Mas foi isso mesmo. E aí entraram na justiça. A justiça ordenou a criação de um novo campeonato. Na verdade, assim, a justiça ordenou que o Gama ficasse. E aí, para resolver essa balbúrdia, criaram um campeonato todo, falaram, vamos convidar aqui, vamos convidar o Fluminense. Beleza, o Fluminense passou da Série C para a Série A. Não, agora, passou da Série B para a Série B. Ganhou a Série C e pulou para a Série A. Agora, o Fluminense foi convidado, o Fluminense não roubou, não entrou na justiça. Mas foi só o Fluminense que o Bahia foi? Também, não me lembro de cabeça todos, mas eu me lembro do Fluminense e Bahia. A CBF é a organização. Eu acho engraçado a falta de educação das pessoas, porque quando você me convida aqui para vir gravar um vídeo, você não fica aqui jogando na minha cara e fala, não fale isso não porque eu te convidei, eu falo o que eu quiser aqui, né? Então o Fluminense chega na primeira divisão, agora é convidado e o pessoal sem educação fica, paga a Série B, não sei o que, então não convida. Não me convidasse, deixasse eu ficar lá. Ia estar preparadinho para jogar a Série B lá. A CBF abriu mão de organizar aquele campeonato.
É verdade. Não foi a CBF igual aconteceu na Copa União, que ela entra depois e tal. Ela viu que não tinha como resolver aquela bagunça que virou. Por conta da pressão da pressão FIFA. de todos os lados. Não, por conta da Copa do Mundo. A FIFA começou a falar que o Brasil não ia poder jogar a Copa do Mundo porque tinha essa questão. E aí a CBF falou assim, olha só, o meu campeonato nacional não sou eu que organizo. Foi por isso. Aí a CBF falou, ó, quem está organizando são os clubes, eu não tenho nada a ver com isso. E aí, por essa questão envolvendo uma disputa internacional, que quem fez a organização do campeonato foram os clubes. E aí, quando fez a organização dos campeonatos e o Gama se viu fora do módulo que estavam os times principais do campeonato, ele novamente recorreu à justiça e disse, não, peraí, olha só, eu quero jogar isso aí também. Aí o Gama entrou e o Fluminense já estava lá convidado. Eu lembro que o Botafogo tinha perdido de 6 ou 7 pro São Paulo esse jogo. E aí eu lembro depois do julgamento, onde o Botafogo ganhou os pontos, e eles ganharam, sei lá, por 7-0 lá no pleno do STJ, sei lá. Aí o Montenegro sai do julgamento e fala, perdemos de 6 no campo, mas ganhamos de 7 no tribunal. Então o saldo foi bom, né? A cara mais de lavado do mundo. Mas é o Fluminense que é o tapetão. Ou seja, só procura lá. Eu acho que como 2013 já está muito claro que foi o Flamengo que mexeu os pauzinhos, então vocês que perguntaram a gente sobre os rebaixamentos do Fluminense, em vez de, vou desdizer o que eu disse agora há pouco, em vez de mandar o cara que está te sacaneando ir pra puta que pariu, você pega o link do Papo de Flu e manda pro cara assistir. É pedagógico, ele vai aprender um pouquinho a parar de falar besteira. Podemos continuar a conversa, mas só não, e além desses casos que envolveram o Fluminense, houveram várias outras viradas de mesa de fato. Antes de ir para isso, que ninguém fala. Antes de a gente ir para isso aí, só trazendo 2000 ainda, o Fluminense, de novo, assim como em 97, descobriu que ia jogar a primeira divisão da noite para o dia, às vésperas de começar o campeonato. O Fluminense estava com um elenco, de novo, montado para jogar a segunda divisão. Mas já era um time mais arrumado. Já era um time mais arrumado, vindo da terceira e tal. Jogamos a primeira divisão, fomos o terceiro colocado da fase classificatória. Foi Cruzeiro, Sport, Fluminense. Ficamos à frente do Vasco, que acabou sendo campeão, porque mata-mata é sorte, acontece a gente acabou perdendo para aquele chute do São Espírita lá do Ademar do São Caetano. E a gente na época achou que foi, saiu do Maracanã arrasado, mas na verdade também o São Caetano era um grande time. O Fluminense eliminou o Grêmio e o Palmeiras no Maracanã. O Fluminense não perdeu um jogo no Maracanã, o Fluminense ganhou todos os jogos no Maracanã. Só aquele. Na fase final. E ele pronto, ele já está mais do que carimbado a nossa volta pela divisão. Foi uma boa campanha. Aqui é papo de Flu, não é papo de Vasco, mas o Vasco não se recusou a jogar com o São Caetano. Em 87 teve um clube lá de Costa pro Cristo Redentor que se recusou a jogar com o Sport. São Caetano veio do módulo, sei lá qual era a cor lá, de 2008. Módulo azul. O São Caetano era a terceira divisão. É, a terceira divisão. Eu acho que era a segunda. Não era a segunda, o Malutron que era a terceira. Malutron. Exatamente. E o Vasco não se recusou a jogar. A gente quase jogou com o Malutron. Eu acho que foi questão de um pontinho que o Sport ficou na nossa frente. Que eu acho que o Sport pegou o Malutron. Não, foi o Cruzeiro. Foi o Cruzeiro, o primeiro. O primeiro pegou o Malutron. Ninguém se recusou a jogar com ninguém, todo mundo falava. Bem lembrado isso aí. Lá no 87, lá com a União, teve um time que... E tá querendo roubar o título no tapetão, até hoje não consegue. Querendo não, já perdeu. Não, mas eu continuo tentando. Os caras já perderam todas as instâncias. Acabou. Só falta apelar pro Papa. Mas aí não é tapetão, aí tá tranquilo. Transitou jogado. Acho que só falta apelar pro Papa. Já então, perderam todas as instâncias. Você sabe que quando você encontra com a gente aqui no Maracanã, você pode pedir cerveja, a gente distribui cerveja à vontade no Maracanã. Eu também, se eu encontrar vocês. Pode. Agora a cerveja é muita cerveja. Agora é muita. Eu pago 10 mil reais de cerveja pra quem quiser beber. Um dia que o cara for na Gávea e tirar foto com 6 troféus brasileiros que ele dizem que tem. Eu duvido. Traz a foto com 6 aqui assim, ó. Irmão, eu não tenho coragem de fazer uma tatuagem. Mas eu faço a tatuagem do Flamengo assim. Um dia que eu não tenho coragem de fazer, você sabe que eu tenho pavor de agulha, mas eu tenho coragem de fazer uma tatuagem. Mas a taça das bolinhas tá onde? A taça das bolinhas tá desfilando lá. Então, pô, não fode. Acho que foi um bom programa, né? Calma aí. Tem mais? Não, calma, porque tem que falar, 86... Não, então. 86, fora as viradas de mesa. Verdade. Fora esses casos que a gente já falou, tem as viradas de mesa dos outros times que ninguém fala. Ninguém manda pagar série nenhuma. Nós não temos nenhuma virada de mesa, mas os outros têm. Exatamente. 2000 já foi Botafogo. Eu não vou nem lembrar de todos, mas eu me lembro, por exemplo,
No início Aumenta o áudio aí, aumenta o áudio. No início dos anos 80, o Campeonato Brasileiro, os times que participavam era por classificação no estadual. Sim. Então você tinha, por exemplo, 5 vagas para o Rio, 6 vagas para São Paulo, 2 para o Rio Grande do Sul e por aí vai. Nessa aí, em 83 o Santos ficou de fora, foi convidado. Em 84, Vasco e Grêmio ficaram de fora. E o Vasco foi pra final, perdeu pra gente. Em 83, o Santos foi vice-campeão também como convidado. Foi roubado, teve um pênalti no título no Maracanã. No Pito no Maracanã. Contra quem foi o adversário? Não sei muito bem. Bota lá no YouTube. Pênalti Pita no Maracanã. Você vai ver. Flamengo e Santos. É surreal. Bota lá, vai lá, continua. E o Zico não se conforma. Você viu ele voltando muito depois do lance, inconformado com a não marcação do Arnaldo. Olha o Pita partindo pela esquerda, Helder atrás dele. Levou vantagem, veio o Marinho. Arnaldo vai marcar. Dentro da área, mas vai marcar. A obstrução em cima do Pita, cobrança em 2 lances. Assim determinando o braço direito erguido de Arnaldo César Coelho. Vai lá, continua. Então, times foram convidados aí. Em 86 teve um monte de confusão também. Mas o Botafogo foi rebaixado. Coloca lá no Botafogo rebaixado em 86. Vanucci. Tem o Globo Esporte, o Vanucci, que é botafoguense. Triste. É triste falar, é lamentável, mas o Botafogo está rebaixado para a segunda divisão. Misteriosamente apareceu de volta. Os jogos de hoje definiram também a sorte do Botafogo, que está rebaixado para a segunda divisão. No ano que vem vai disputar segundona no Botafogo. Ano que vem não, esse ano de 87. O Botafogo faz amanhã contra o Palmeiras o último jogo da segunda fase, mas já não vale mais nada. O Palmeiras está classificado, tranquilo, e o Botafogo cai para a segunda divisão. É duro ter que dizer isso de um clube de tantas tradições, de tantas glórias para o futebol brasileiro, mas o que vai fazer? É verdade. Não foi só o Botafogo, não. Não foi só o Botafogo, não. O Campeonato Brasileiro de 86, ele era um campeonato ainda naquela época de campeonato grande, tinha 40, 50 times, sei lá. E estava definido pelo regulamento que os times que não passassem da primeira fase já cairiam. Isso. E o Vasco ficou de fora. O Vasco foi eliminado. Aí o Vasco não cair, aumentaram o número de times classificados para a segunda fase. Aí o Vasco entrou, depois até fez uma campanha boa, chegou lá no mata-mata, mas era para ter sido eliminado já na primeira fase e rebaixado. Aí na segunda fase... Chegou no mata-mata e perdeu para quem? Pro Guarani, se não me Vasco? Em 86. 86. Não, mas foi agora, no timaço do Guarani lá com o Evaí, João Paulo, Ricardo Rocha. É verdade, eu tava achando que era um gol que tinha um jogador do Fluminense que Zenon também não foi esse jogo. Mais antigo. Tinha o Tite, esse time do Guarani tinha o Tite, mas era o coadjuvante lá. E na segunda fase outros times seriam rebaixados, aí o Botafogo foi rebaixado e no ano seguinte foi reconduzido também à primeira divisão. Sendo que muita gente, outro erro que as pessoas cometem, eu não lembro. O Botafogo não foi para a primeira divisão por causa da criação da Copa União. Antes disso, no início de 87, não vou saber precisar a época, o Botafogo conseguiu no STJD ser mantido na primeira divisão. Também não vou lembrar baseado em que. Tinha um vídeo no YouTube do Russão, a turma lá chorando, cantando hino na porta do STJD, com uma comoção porque o Botafogo tinha virado a mesa. É verdade, eu lembro disso. Mas não acho mais esse vídeo. Se alguém achar, por favor, manda aí pra vocês que eu também estou interessado. Mas era uma comoção que o Botafogo não foi rebaixado. 92 aumentaram de 2 para 12 o número de times que não subia da segunda para a primeira para o Grêmio subir. O Grêmio estava ali em sexto. Não ficou entre os dois, ficou longe dos dois primeiros. Subiram. Longe dos dois O primeiros. Grêmio foi nono colocado nesse campeonato. Foi nono? Nono, entraram 12. O próprio, eu estava falando com vocês, o próprio tricampeonato. Aliás, se tem um time que merece pagar a Série B é o Grêmio. Por conta disso. O cara termina em nono colocado na Série B, meu irmão. É isso. Porra, vocês terminam em nono colocado, aí vai pra primeira divisão no ano seguinte? Nono colocado na Série B, meu irmão. É isso. Pra receber é a mensagem. Que se foda, meu irmão. No mesmo ano, o São Paulo foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Paulista. E virou a mesa também para subir. Mas a gente nem fala muito quem salvou o São Paulo. Foi campeão no seguinte. Campeonato Paulista não acompanha. Foi o Tele Santana. Então a gente não pode falar mal do Tele Santana. Nem quando a gente não alertou aqui o Bolt antes também. Não pode sacanear o Botafogo. A gente não pode sacanear o Botafogo. O Bolt tá falando aqui do jogo. Mas eu não tô sacaneando, tô falando a verdade, pô. Dona Patrulha tem São Falando a Paulo. verdade. Não, eu só falo a verdade. Outra coisa que eu tava falando com vocês antes da gente começar a gravar. O tricampeonato famoso... em 2 anos do Flamengo, 78 e 79, aquela dependência. também foi uma virada de mesa. Ah, que conha. O campeonato carioca, em 79 houveram 2 campeonatos cariocas, um foi chamado de Campeonato Carioca Especial.
Esse Campeonato Carioca Especial, na verdade, ele seria a fase final do Campeonato Carioca de 78. Ele tinha, se não me engano, porque na época ainda tinha o campeonato dividido no campeonato dos times da capital e os times do Campeonato Fluminense. E aí a Justiça determinou que tinha que juntar e de forma definitiva, que já tinha acontecido em 76, mas depois foi desfeito, enfim, mas foi determinado que tinha que juntar. E esse Campeonato Especial de 79 ia reunir 6 ou 7 times, 6 ou 7 primeiros do Campeonato da Capital e os 3 ou 4 do interior, não me lembro o número exato. E seria a fase final do campeonato do estado do Rio de Janeiro de 78. Aí fizeram uma reunião lá na FERJ e tal, aquele negócio e tal, não, vamos chamar isso aqui de um campeonato novo e tal. E assim foi, virou um novo campeonato estadual e o Flamengo ganhou 3 em 2 anos. Então também esse campeonato, esse tal do tri em 2 anos, foi uma virada de mesa também. Isso aí é uma questão importante, não é muito tema aqui do programa, mas mas é bom a gente colocar isso, porque a gente está num momento importante do país. Como a ditadura estava entrando em descrédito, eles precisavam usar as massas, e a massa, no caso, é do Flamengo. O Flamengo precisava ganhar alguma coisa, porque o Flamengo não ganhava nada. Então foi a partir desse forjado tricampeonato que nunca aconteceu, que foi um bicampeonato também, sabe-se lá como, que aí começaram a botar o Flamengo lá no alto, cantando o hino da ditadura e tal. Todos os títulos brasileiros do Flamengo teve a ajuda do juiz. A gente pode falar isso em outro vídeo, mas é bom a gente contextualizar isso, o Bolt lembrou isso. Assim, é escândalo que não acaba mais. O Fluminense participou de qual? Diz aí. Manda pro teu amigo o link, manda ele mandar pra gente qual o escândalo que o Fluminense participou. Aí ele vai falar do Fluminense e Bangu de 85. Então você bota aos 4 minutos o gol do Bangu, como é que foi, se foi legal, se não foi, antes de você falar besteira. Bota lá, bota no YouTube que você vai. Bangu sai jogando o lançamento de Mário. Descolou na boa para Fernando Macaé pela direita. Ele vai para cima na marcação do Ricardo. Vai se dando bem no primeiro lance. Esticou a perna Ricardo, achou as pernas do Fernando Macaé e a falta está marcada. Vai levar perigo contra o Fluminense. Olha a bola na área, Paulo Vitor no toque, vai entrando. Gol! Deu uma pincelada bacana aqui. Mais 10 minutos de programa, a gente vai chegar à conclusão que o Fluminense foi um time que foi menos rebaixado no Brasil. Aliás, eu até tenho certeza. Não, menos rebaixado não. O Fluminense foi rebaixado agora. Não, menos, por isso que eu falei mesmo. Ah, sim, pois é. Porque se pegar e eu passar de cada um, vai anotando. E a gente foi lá e disputou. Pois é, nós fomos lá disputando. Esperamos que a gente não dispute em 2019, em 2020 também, mas aí é o próximo programa. Ou então foi o anterior. É o anterior, é o próximo. A ordem das paradas. Já que esse assunto viradas de mesa, ou viradas de mesa entre aspas, ou verdadeiras, foi encerrado, posso falar de outra coisa? É que tá rolando uma teoria criativa aí na internet de que o Flamengo fundou o Fluminense. Não sei se vocês já viram isso aí. Agora que a Terra é quadrada, é plana. Tá valendo qualquer... teoria virou criativa. Freestyle. Agora qualquer um fala merda que quer. Que é uma teoria criativa porque entre os 20 fundadores do Fluminense estariam um presidente do Flamengo. Eu quero fazer um parênteses do parênteses. Falando que Terra quadrada, você falou o negócio agora, me perdi, mas é o seguinte... Eu falei, virou freestyle. Cada um fala merda que quer. Exatamente. O cara pega um técnico embasado cientificamente, com dados estatísticos, com tudo perfeito, aí ele dá a opinião dele. Aí o sujeito não concorda porque ele não quer que aquela opinião seja, que não é nem a opinião, aquilo dali já é uma tese científica. Aí ele vira e fala e contesta essa tese científica. Aí o rapaz olha pra ele e fala assim, meu amigo, mas baseado em que você contesta? Não, porque é minha opinião. É a minha opinião. A opinião é minha e você tem que respeitar a minha opinião. O mundo tá assim. Ou seja, eu sou um imbecil e você tem que respeitar a minha imbecilidade. É o que ele tá falando, é isso. O Brasil 2019 é exatamente isso. Por aí, por aí. Mas eu queria falar um pouquinho disso aí, cara. Realmente havia um presidente do Flamengo entre os fundadores e tal, isso não é nenhuma novidade, sempre foi sabido, um fato, quem estuda um pouquinho a história do Fluminense já sabia disso. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte, o Oscar Cox foi presidente do Flamengo, foi dirigente do Flamengo, foi sócio do Flamengo, pisou no Flamengo algum dia na vida. Pois é. Tá pisando no Flamengo até pisou, né? Porque a fundação do Fluminense é uma iniciativa do Oscar Cox. Não é uma coisa que surgiu, essas 20 pessoas que se reuniram e fundaram o Fluminense, não é uma coisa que
brotou assim, de uma reunião no Flamengo, por exemplo, vamos lá fazer essa... O que aconteceu é que é uma iniciativa do Oscar Cox, que tem uma história, que o cara estudou na Suíça, jogou futebol lá, se apaixonou pelo futebol. Trouxe pra cá. Quando voltou pro Brasil, trouxe uma bola na mala e começou a tentar organizar as peladas e tal, até em outros clubes, nos clubes ingleses, que ele era sócio do Paysandu, ele era sócio do Rio Cricket, É isso. tentava montar as peladinhas dele, tinha esse sonho de fazer um time, e um dia em 1902, e depois de um bom tempo tentando até, ele conseguiu. Então é uma iniciativa do Oscar Cox. Você não pode pegar um fato de que tinha um presidente do Flamengo entre os fundadores e criar uma tese em torno disso, um sofisma, e dizer que é a verdade absoluta. Senão eu posso criar minha tese aqui também. Eu posso dizer que o presidente do Flamengo foi lá porque ele achava remo chato, ele achava festa do reco-reco chato. Falou, pô, vou ver esse garoto aí que tá com essa ideia nova de futebol, vou lá ver que de repente eu buraco nisso aí. Também cria essa tese. Eu ia entrar Aliás, justamente nesse ponto. As pessoas estão dizendo, né, as pessoas do lado de lá estão dizendo que o Flamengo teria fundado o Fluminense justamente porque no Flamengo era remo e o Flamengo não queria o futebol, e aí por isso eles, sócios do Flamengo, foram lá e fundaram o Fluminense. Meu amigo, se você não queria futebol, você não queria futebol, compadre. É isso aí. Você não queria futebol, cara, acabou. É isso. A discussão Talvez esse acaba aqui. flamenguista que estava lá entre os fundadores Ele queria tricolor. falar assim, pô, esse negócio de remo tá chato pra Então, meu caralho, amigo, é o contrário. Então, é o contrário. Fecha Eu lá, tive um reco, presidente reco, do vamos fazer Flamengo. outra coisa. O presidente do Flamengo fundou o Fluminense. Não, meu amigo, o cara é tricolor. Tem um tricolor que fundou, que foi o presidente do Flamengo. É o contrário, isso aí, raciocínio. isso É isso. Raciocínio é o contrário, porque, pô, não, no Flamengo não pode ter futebol, que aqui é remo. Então vamos fundar um outro time. Porra, esse cara é Fluminense, porra. Cara, se Flamengo. apareceu uma foto do Porque Oscar quando Cox, virou futebol, ele foi Fluminense. Liberou cada um criar essa teoria, é isso aí mesmo. se aparecer uma foto do Oscar Cox pisando no Flamengo, Porra. eu começo a pensar em levar a sério isso aí. Pois é. Porque, resumindo, o Oscar Cox fundou o Fluminense e o Oscar Cox tem porra nenhuma a ver com o Flamengo. É isso. O Fluminense, então, bota isso na tua cabeça. O Fluminense fundou o Flamengo, o Departamento de Futebol do Flamengo, em 1911, e afunda o Flamengo todo ano quando tem o Fla-Flu. Quando o quê? Quando o juiz não joga. Quando o juiz joga, aí de vez em quando eles arrumam um negócio. O Fluminense fundou e continua afundando o Flamengo. Fundou, botou na primeira divisão, ganhou o primeiro isso. Fla-Flu com o time reserva, um cata-cata pra ganhar do time que tinha sido campeão pelo Fluminense no ano anterior, e por aí vai. É brincadeira mesmo. Acho que encerramos com chave de ouro para você poder ter argumento para você zoar a rapaziada aí à vontade. E pode mandar as dúvidas, a gente vai responder. Meu irmão, aqui a gente é bom de zoar e de falar sobre história. Aqui, né? Falar a verdade. Falar a verdade. Zoar aqui, falando a verdade é a melhor coisa. Zoar falando, te dando argumento. Segue isso aqui, fala pros teus amigos, manda pra galera, manda pros inimigos, manda pra quem você quiser, meu irmão. E fala pros amigos que chegou a seguir a gente, porque isso aqui, ó, o Papo de Flu é sinistro. É nóis. Tamo junto. E aí, Bota aí pra paradinha, um sininho pra tocar aí, pra sinalizar essas paradas aí, todas e você seguir. como é que faz? Agora a gente vai gravar o de amanhã e o de ontem, né? Então não sei, pode. Vai, Rogerinho. E aí,